E chegou a vez dele, do temível, do incompreendido ego. O que de fato é esse ego e como a gente pode, e o que nós podemos fazer quando a gente compreende o que é essa energia. Então esse vídeo foi muito inspirado para mim, para chegar o momento de gravar. E vai ser um pouco diferente esse vídeo, porque além de eu dividir com vocês o que eu acho, o que eu formei como teoria para mim, sobre o que é o ego, eu vou dividir com vocês uma experiência recente que eu tive. E quando eu digo recente, é recente mesmo. Foi exatamente semana passada que isso aconteceu comigo. E esse vídeo vocês vão ver na semana seguinte, então ainda vai ser recente quando esse vídeo vier pro ar. E foi algo assim, mais uma oportunidade incrível que eu tive de compreender os assuntos importantes que eu venho tanto buscando compreender. Eu brinco que eu falo que a minha vida as minhas experiências são meio malucas, assim, porque eu acho que é a forma como a força me passa a compreensão das coisas. Então eu sinto na pele realmente, assim, sabe? Tipo, o que eu tenho tentado aprender, eu realmente sinto na pele. Como eu tenho o privilégio de ter nascido num lar onde todo mundo fala a mesma língua, e aí eu tenho companheiras aqui dentro desse meu lar que me ajudam a ter esses momentos de elucidação, de compreensão, eu tenho essas oportunidades, eu consigo ter essas oportunidades por conta desse trabalho extrafísico que nós realizamos. Então, através do desenvolvimento, da clarividência, que sempre foi algo que a gente trabalhou muito em casa, desde novinhos, eu consigo, talvez seja por isso que eu tenha essa facilidade de compreender os assuntos que eu tanto quero entender, através dos sentidos, né? Através de sentir aquilo. Então a parte teórica da coisa, ela te abre as portas para o sentir. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se forma nas teorias que para a gente fizer sentido, quando a gente vem a estar presente de uma situação na nossa vida e a gente se interiorizar para entender o porquê daquela situação, vem o sentir e a compreensão. Então é isso que acontece muito comigo. Eu até brinco. Falo, ai meu Deus, vou gravar o quê? O que eu vou ter que passar para entender e vir aqui gravar o vídeo? E a semana passada eu entendi mais uma vez, tive mais uma importante lição nessa busca de compreensão do ego. Mas antes de entrar na parte teórica, eu quero falar um pouquinho com vocês, rapidinho, sobre o conceito de ego que eu tento colocar aqui no canal, que faz sentido para mim. Tudo que eu falar aqui, vocês têm que filtrar dentro de vocês, porque vocês também estão abastecidos de teorias, de entendimento sobre assunto. Eu não falo aqui nesse canal com pessoas leigas, eu sei disso. Mesmo porque eu sinto a energia de vocês nos comentários, nessa pequena troca que a gente tem. E eu sei que eu não estou lidando com pessoas leigas, então eu lido com pessoas que já estão buscando o entendimento, e a verdade ela é para todos. Então o que eu falo aqui tem que servir só como uma certa orientação, mas vocês vão filtrar aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque depois desse processo que eu passei de escrever esse livro, que vai vir, daqui a pouquinho já vai sair aí para a gente ter acesso e estudar juntos isso, que eu estou com uns projetos legais para a gente fazer junto em relação a isso, e que foi um livro, que foi uma canalização que eu recebi. Os seres que fizeram esse trabalho comigo meio que foram pincelando um pouco do que seria então essa formação desse estado em que nós estamos, que nós nos encontramos, desse estado tridimensional. Que, claro, tem tudo a ver com a base dos estudos que a gente vem fazendo, muito com a base do estudo do SET, por exemplo. Então, assim, nesse momento, me foi pincelado como aconteceu tudo isso daqui. Como eu entendo. E por que eu acho tão importante a gente entender o ego. Porque, para mim, seria como se o ego fosse o grande pai dessa criação tridimensional. Não da criação da nossa individualidade. E isso é um conceito que a gente tem que deixar bem claro.
Por quê? Ser individual, ter uma consciência individual, ser uma personalidade, isso daí é um atributo do todo. Ele cria as consciências individuais. Ele cria as consciências individuais a partir dele mesmo, também com poder de criação e de manifestação. Ele não limita as suas criações, ele cria. E as suas criações, as consciências que emergem dele, também se dividem em outros grupos de consciências que também vão criar formas de vida, forma de experimentar as suas ideias através de realidades individuais, ok? Não necessariamente é uma realidade tridimensionalmente orientada. Essa questão da vida física percebida, essa questão da gente só se ver através das percepções físicas, é aí que eu chamo da criação do ego. Porque em dado momento, essa energia, parte dessa consciência, resolveu testar a possibilidade de vir a criar a parte desse grande fluxo da vida. Estar a parte desse grande universo primordial de vida, de vitalidade, de constante expansão. Ah, peraí, será que realmente só se cria a vida através desse fluxo? Será que eu sozinho não posso criar um universo de vida e experimentar esse universo a parte dessa energia primordial? É aí, para mim, que faz sentido a compreensão do ego. Então, criou-se essa realidade física. Por que eu citei o livro? Porque no livro eles falam um pouco disso, mas bem assim, bem pinceladinho, bem nas entrelinhas, porque esse tipo de conhecimento ele deve ser sentido. Mas eles colocam e eles dão um exemplo para que a gente se entenda como consciência, como se a gente fosse um cubo fechado. Por que eles falaram um cubo fechado? Para que a gente entenda que nós nos fechamos em um circuito de ideias e crenças e a gente se manteve preso ali. E até eu lembro, no texto, né, eu lembro que eles falam um circuito pesado, um circuito que deixa a gente denso. Você pode ver, quem aqui que já tiver as experiências de expansão de consciência através de exercícios, quanto mais a gente se expande, mais leve a sensação que a gente tem do nosso ser mesmo. Então eles falaram para mim, não, vocês se fecharam em um circuito, em um cubo fechado de ideias. E aí vocês se prenderam a somente a percepção física das coisas. Vocês esqueceram que são multidimensionais e que a vida experimentada, ela é multidimensional. Por isso, quando o Sete aparece com o material maravilhoso dele e fala, olha, entenda o tempo como ele realmente é, porque a gente consegue com a consciência ir lá e cá, você consegue estar aqui e ao mesmo tempo estar lá, perceber diversas vidas suas ao mesmo tempo. Isso é um ser multidimensional, é isso que nós somos. Não esse circuito fechado que formou-se quando surgiu a ideia da possibilidade de separação. Então, quando eu falo que o ego é o pai disso aqui, é o pai dessa realidade física que é ilusória, porque nos limita, porque nós não somos seres limitados. Se eu não compreender essa energia e não trouxer ela para o meu lado, eu vou estar sempre batendo a cabeça. Porque essa energia, ela é muito inteligente. Vocês vão ver através do que eu senti, tá? E aí, quando eu estava sentindo isso, eu falei, cara, não é brigar com o ego, não é negá-lo, não é silenciar a sua voz, é entendê-lo. E a gente buscar os aspectos do nosso eu multidimensional que vibra dentro da gente, através do nosso estado mais alto de expansão de consciência, eu trago essa força una para mim, eu trago essa presença unificada para mim, que eu estou lá ainda unificado, e eu venho olhar para essa ilusão, e eu tenho que pegar essa ilusão e levar compreensão a ela. E aí eu vou me unificar com o meu ego. E aí eu vou trazer essa força vital ego que criou essa manifestação física para o meu lado. E aí eu começo o meu processo de expansão de consciência. Então vamos lá, vamos para a parte teórica e no final eu vou ler para vocês a experiência que eu tive. Então nós podemos descrever o ego como uma parte essencial da personalidade humana, responsável por nos ajudar a navegar no mundo físico. Vocês sabem que no livro o Sete coloca o ego como uma parte essencial dessa vitalidade. Seria uma energia que vai fazer a gente ter a força da sobrevivência. Então ele não criou esse estado físico
Então, ele sabe como nos orientar para nós sobrevivermos neste estado físico. Então, é aquela força vital que fala, olha, vai lutar, vai defender, vai caçar, olha, reage, você precisa sobreviver. Essa é a vitalidade do ego. A energia vital, que para mim a gente poderia também aqui fazer uma comparação, é a energia que vai manifestar as minhas ideias e as minhas crenças. Então eu formulo as minhas ideias, as minhas crenças como consciência, venho me manifestar nesse mundo físico, e essa energia de vitalidade, de manifestação física, que podemos também chamar de ego, é que vai dar o impulso para que aquelas manifestações aconteçam. Olha como é importante a gente entender esse conceito, porque se as minhas ideias e as minhas crenças, enquanto conversando com essa energia aqui de vitalidade física, de manifestação física, estiverem conversando na mesma linha, as coisas vão estar acontecendo. Mas se eu tiver com as minhas ideias e as minhas crenças, mas não estiver sabendo lidar com essa energia aqui, ela não vai manifestar. Fernanda, o que você está falando? Calma, vocês vão entender como eu percebi. O ego organiza as percepções sensoriais e fornece uma identidade coerente que nos permite funcionar na realidade física diária. O processo inverso também acontece. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas crenças. E aí eu passo o meu dia a dia. E aí as coisas vão acontecendo. O ego que vai filtrar para mim o que eu vou sentir ou como eu vou perceber. Se o meu ego está em alta, se ele está muito exacerbado, eu vou ser aquela pessoa que vou achar que o outro está sempre me atacando, eu vou ser aquela pessoa que vai viver sempre da defensiva, porque eu preciso me proteger, né, de tudo e de todos. Ou se eu já estiver me trabalhando, se eu estiver expandindo a minha consciência, se estiver entrando mais luz, que está me fazendo expandir, do que ficar aqui ó, só nessa troca, nesse circuito fechado, se eu estiver abrindo esse cubo e deixando entrar a energia real, a energia da verdadeira vida, eu estou trabalhando todos os meus fluxos, né? Todos os meus componentes de consciência. Então eu estou aqui, ó, reformulando essa ideia ego. Aí eu vou ser aquela pessoa que vai assim, ó, ponderar, aquela pessoa que vai começar a compreender, que vai buscar compreender as situações e não ficar só na guerra interna, né? Então aconteceu uma coisa que antes eu iria reagir de tal forma, de uma forma talvez agressiva, mesmo que mentalmente e tal, eu vou parar e vou, pô, tá bom, vai. A pessoa agiu assim porque ela também não tá bem, ela tem as questões dela, eu não vou me ofender com isso, porque não preciso, eu sei que a vida é muito maior e eu sou muito maior que isso, num sentido de verdade mesmo, não no sentido, eu sou muito maior, não, no sentido de tipo, pô, eu sou um ser multidimensional, eu tô aqui agora, mas eu tô arrumando essa casa aqui, eu tô arrumando tudo isso daqui. Aí você passa a ter uma nova compreensão, mas é importante ter essa compreensão para que essa energia esse filtro que a gente usa, que vem do nosso ego, ele precisa acompanhar a expansão da nossa consciência, porque tudo é uma coisa só. A gente separa para que a gente consiga entender, por isso que a gente separa as coisas, por isso que se nomeia as coisas, mas tudo é uma coisa só. Então aqui, o que seria então a natureza do ego? O ego está focado no presente, no momento presente e na sobrevivência física. Ele lida com as necessidades imediatas e práticas da vida. Então, esse estado aqui de sobrevivência. A percepção do ego, ela é linear e limitada ao tempo e espaço, né? Então, tipo, o ego, ele acredita no passado, no presente e no futuro, e a gente já sabe, estudando aqui o material, o porquê do tempo. Depois vai ter um outro vídeo só dedicado a falar do tempo, por que existe a percepção do tempo e por que o ego criou a percepção do tempo. Ele não compreende a realidade multidimensional ou a natureza eterna do ser. O ego acredita num começo, num meio e num fim. E ele faz isso para justificar a sua existência. Porque se ele soubesse que tudo acontece ao mesmo tempo, ele sabe que no momento que surgiu a dúvida foi desfeita, porque nada se cria que não esteja ligado eternamente ao universo de criação primordial, que é o tudo que é o todo, que é Deus, como vocês escolherem chamar, mas que é a única consciência maior que cria todas as demais consciências em universos e em não universos, mesmo que em uma realidade ilusória, enfim.
todos nós temos o componente desse universo primordial de criação. Eu até ia começar esse vídeo com uma frase, eu esqueci. Por termos todos esse componente, a nossa busca de todos nós, pessoal, sempre é pelo amor. Sempre. Mesmo que com toda essa bagunça, essa interpretação fechada, desses circuitos fechados que o ego criou, a gente sempre está buscando pelo amor. Aí vem as formas egóicas de compreender o amor, que seria o amor conjugal, que seria através do reconhecimento, através de ter as suas potencialidades reconhecidas, né? Através de um lado que não é isso, mas que se disfarça em buscar pelo amor. E o que é o amor? O amor é a energia que tudo cria. Então, no fundo, o que todos buscam? A realização do nosso ser individual para que a gente retorne essa realização ao nosso Criador. Então, para nós que estamos aqui nesse circuito fechado, a busca desse amor é a busca por nos reunificarmos, por termos 100% a noção exata da compreensão e nos percebermos novamente unificados ao nosso Pai. Quando a gente percebe isso, aí toda a nossa realização futura, qualquer que seja a nossa escolha de manifestação, a gente, seja ela física ou não, individual ou não, nós estaremos sempre na busca por essa troca. Através das minhas experiências, eu sou o todo e eu sei que eu sou o todo. Então é uma troca, é como se eu honrasse através de mim o ser que eu sou, o ser da qual eu faço parte. Então é sempre por amor. Então vocês vão entender que com o amor a gente vai trazer essa força ego para o nosso lado. Embora limitado, o ego participa na criação da realidade. Pois suas crenças e intenções influenciam na maneira como percebemos e interagimos com o mundo. Não adianta fugir disso. Não adianta não olhar para isso, porque senão a gente não vai estar mudando o que nós estamos manifestando fisicamente. Ah, mas eu tenho muito pensamento positivo e eu só penso positivo. Se você não entrar em contato com essa energia, não vai manifestar aquilo que você quer manifestar. Porque se você não estiver fazendo um real trabalho de expansão de consciência, você não vai ter energia para movimentar o ego, porque você pode ter ideias positivas a respeito de você, a respeito do que é a realidade. Mas se esse cara aqui, se essa energia aqui não quiser andar e você não souber ter essa troca com essa energia, não vai mudar, não adianta. A gente continua preso aqui nessa roda de samsara. Então é um trabalho muito mais importante e muito mais forte do que a gente imagina. Mas dá para fazer, existe um modo de fazer, e aí a gente vai conversar sobre isso. Mas assim, o que eu tô falando aqui, tem muita... não é uma crítica, mas assim, também é algo que me incomoda. Tem muita gente falando de cocriação, de criação, e de vamos fazer, e não sei o quê. Só que se não tiver reforma íntima, não adianta botar um mural na parede e ficar olhando para aquilo e achar que aquilo vai acontecer. Não adianta acordar, mentalizar 5 frasezinhas bonitinhas e depois sair continuando sendo a mesma pessoa. Tem a frase, né? Uma nova realidade que requer um novo indivíduo. Então a gente tem que fazer essa reforma íntima. A gente tem que ter compreensão dos processos para que o resultado realmente aconteça. Por que eu falo isso de uma forma crítica? Porque quanto mais esse conhecimento ficar perdido, solto, em peças soltas, você vai ver um vídeo, ou você vai pagar um curso, ou você vai comprar o livro do cara lá que falou que ficou milionário da noite pro dia, e você vai fazer aquilo que ele está falando de uma forma extremamente artificial, e você não vai ter resultado. Aí o que acontece? As pessoas vão se desmotivando, porque o conhecimento não é levado tão a sério quanto deveria. Né? Porque nós aqui, manifestados nessa realidade ilusória, a nossa primeira busca, pessoal, devia ser pela expansão de consciência. Esquece o ter, esquece o ser, esquece o que for. É expandir a consciência. Vir a ser uma pessoa melhor, e aí você vai passar a ter o que você precisa ter para encontrar teu ponto de realização e de felicidade momentâneos dessa ilusão toda aqui. Mas deveria ser a busca, em primeiro lugar,
né? Mas não é, e também, óbvio, que se fosse a gente não teria criado tudo isso. Então, os desafios do ego. A identificação excessiva. O que eu quis dizer aqui? Quando a gente está muito só identificado com o lado ego, o lado da sobrevivência, o lado da autodefesa, o lado do querer guerrear, o lado de estar identificado com a matéria. Eu preciso ter para me sentir bem, eu preciso... As comparações é uma identificação excessiva com o ego, porque eu tô me vendo física, eu só vejo o outro físico, então ele tem, aí eu fico lá no Instagram passando o dia inteiro vendo as fotos maravilhosas de todo mundo e a minha vida é uma porcaria, eu tô aqui me comparando, né? Então mais ferramentas que vêm para que o status aqui, o status quo de tudo isso daqui continue, né? Ferramentas que fazem a gente vibrar cada vez mais em um estado errado. Aí traz a nossa comparação, traz os nossos desejos efêmeros de ter as coisas, porque a gente acha que a gente precisa ter para mostrar para o outro, para bater a foto e para postar, enfim. Tudo isso que a gente pode fazer de uma maneira divertida, mas se isso for o nosso principal atributo para vir a ser feliz, a gente está perdido. Então isso também é uma identificação excessiva com o ego. A teimosia, não, eu tenho as respostas para tudo, eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe nada. Também é achar que é o suprassumo do máximo, também é ego. Não olhar para o outro, ficar guardando mágoa é identificação excessiva com o ego. A gente já sabe aí vários fatores. Também o medo e a defesa. O ego tende a operar com base no medo e na necessidade de defesa, protegendo a identidade individual contra ameaças percebidas. Como o ego sabe que ele é uma ilusão, ele mesmo se defende da verdade, né? Então, por isso que tem gente que não consegue ficar perto do nosso lado, porque a gente vem trabalhando a expansão da consciência. E aí a gente chega perto de uma pessoa que não está a fim de ouvir. A gente não está falando nada, mas a nossa energia, o nosso vórtice, ele vibra para a expansão. A energia que está muito identificada com o ego, aquela consciência que está muito só na materialidade, no cubo, está muito presa no cubo, ela não consegue ficar perto. Eu não entendia quando o Hélio Couto falava assim, olha, a vida do buscador ela vai ser cada vez mais assim, sozinha no seu íntimo, porque poucas pessoas vão continuar, vão conseguir estar ao seu lado. E aí eu falava, imagina, que vida infeliz, não quero isso pra mim, imagina, nada a ver. Mas depois você vai entendendo como é verdade. E não é negativo ou não é um fator, sei lá, ruim. É que às vezes as energias realmente não batem e não batem, pessoal. E é isso, a gente vai cada vez ficando mais se interiorizando cada vez mais e menos identificado com o mundo aí fora, né? Estar no mundo e não ser do mundo. Mas não num sentido negativo quando a gente entende o que a gente está fazendo. Se a gente começar nesse processo e começar a sentir essa solidão, é o ego, são as características que esse cara aqui ainda não está entendendo. Mas a gente tem que ir lá, entrar em contato com essa energia e clarificar. O que é clarificar o ego se não clarificar as nossas crenças? Do que o ego é composto? Das nossas crenças. Então, quando eu estou fazendo esse trabalho, quem que eu estou clarificando? O meu ego. Aceitação e equilíbrio. O ego deve ser aceito e integrado, não negado ou suprimido. Ele tem um papel importante, mas deve ser equilibrado com a compreensão espiritual, a ressignificação. Levar os conhecimentos que eu estou buscando aqui do meu lado expandido, então eu venho me manifestar. Por que falam assim, só encarnados que a gente consegue mudar e terminar e finalizar os nossos karmas? Por quê? Porque eu tenho que vir nessa energia aqui. Parte minha não se identificou com a separação. Então eu estou formada ali. Mas essa energia, mais parte minha se identificou. Então a dúvida surgiu. Eu preciso curar isso aqui. Como é que eu vou curar? De longe, mandando luz? Não, eu tenho que vir de dentro. Então eu tenho que vir aqui, tenho que me manifestar aqui, para daqui de dentro eu ressignificar essas ideias. E aí você vai se trabalhando cada vez mais. Esse cara aqui, que tá preso nessa dimensão, ele vai entendendo que tudo bem se ressignificar, que tudo bem se unificar novamente. Até que tudo isso daqui
vem para cá e unifica de uma forma total. Ao expandir a consciência além das limitações do ego, podemos acessar uma compreensão mais ampla e profunda da realidade, reconhecendo a nossa natureza multidimensional. Quanto mais a gente estudar, dedicar a nossa vida aqui, parte dela, ao estudo, à compreensão da realidade, mais ferramentas a gente tem para fazer esse trabalho de ressignificação. Meu trabalho eu faço por mim, mas eu faço por vocês também. O trabalho de vocês, vocês fazem por vocês, mas fazem por todos nós também. Porque nós somos uma mente só, divididos em individualidades, mas uma mente só. Então, quanto mais a gente se unir e mais a gente trabalhar juntos, mais a gente vai expandindo. Então, o trabalho que a gente faz aqui não é brincadeira, não é só a Fernanda ou não é só a Gilda, que é minha mãe, que está sempre comigo aqui no canal também. Não gosta de aparecer muito, mas faz parte completa de todo esse trabalho aqui. Não é nosso esse trabalho, meu e dela, e dos seres que falam com a gente. Mas o trabalho é nosso, é meu, de vocês, é de todo mundo junto. Porque a gente forma uma egrégora, pessoal. Isso aqui não é brincadeira. Não é trabalhinho para ter canal no YouTube. Isso daqui é uma egrégora nova que a gente está formando. Quanto mais fortalecidos a gente estiver, mais agregados a gente estiver nesse trabalho, a gente está aqui, ó, trazendo esse ego aqui, ó, para expansão. Conexão com... trabalho interior aqui, ó. Aqui, como transformar o ego. Então, a expansão da consciência, o trabalho interior, o desenvolvimento espiritual, envolve o trabalho interior para entender e transformar as crenças limitantes do ego, que eu falei. Compreender o ego nada mais e levar luz ao ego nada mais é que o processo de compreender nossas crenças e ressignificá-las. Conexão com o eu superior. O ego pode ser criado pelo eu superior ou pela essência espiritual, resultando em uma vida mais harmoniosa e alinhada com a verdadeira natureza do ser. Quando a gente se identifica com quem nós realmente somos, a gente se vê como uma consciência expandida, como um eu multidimensional, e a gente consegue levar luz através de nós que viemos aqui, escolhemos encarnar novamente para ressignificar essas ideias. Eu posso ter vindo com uma consciência toda bagunçada, mas no longo do caminho, algo em mim, ó, sentei ele aqui, ó, algo em mim fez eu querer estudar para mudar minha vida que estava um caos. Começo a estudar, eu vou expandindo a minha consciência. Primeiro ponto, eu começo a ver que o outro não é tão mal assim. Aí eu começo a compreender, começo a praticar o perdão. Depois eu começo a ver que eu não sou tão má assim. Aí eu começo o auto-perdão, começo a melhorar as minhas crenças, começo a desenvolver amor próprio por mim mesma. Aí eu começo a perceber que eu não sou limitada. Eu consigo acessar localidades e tempos diferentes com a minha mente. Eu consigo fazer exercícios formidáveis e ter um sentir que não tem nada a ver com o meu externo. Eu faço uma meditação, minha vida está um caos, eu fecho o olho, faço uma meditação, sinto um amor incrível. Sinto uma expansão de consciência maravilhosa só me concentrando em mim. Pô, eu não sou só isso aqui. Aí eu começo a mudar a minha forma de entender quem eu sou. Eu estou trabalhando o meu ego. Eu estou aqui, ó, fazendo ele evoluir também. Por quê? Porque eu estou mudando as minhas crenças. O ego nada mais é que o conjunto das nossas crenças. A ideia da separação, que é a base dele, e depois todas as suas crenças limitantes derivadas dessa ideia central. O ego não é uma terceira pessoa. O ego é resultado do que a gente escolheu como crenças. Vamos agora aqui para a minha experiência pessoal. Vamos entender juntos isso aqui. E aí, eu vou ler, tá? Porque para eu passar isso para vocês, eu escrevi exatamente tudo que eu senti na hora e no momento. Então eu vou ler como se fosse uma historinha aqui. E várias vezes... Como é que eu coloquei aqui, ó? Minha experiência conhecendo o meu ego e seus sentimentos, né? Do ego ali. Porque agora eu já tô me colocando num papel de que eu tô separada dele. Mentira, não tô. Mas eu consigo compreender o que é da Fernanda real, a Fernanda que sabe que tá unificada, e o que é ainda essa parte da Fernanda que ainda tá aqui. Em várias vezes, principalmente na ayahuasca, já falei para vocês que eu tive algumas experiências durante um tempo com a ayahuasca, em casa, com a minha família, por isso que não adianta perguntar, pessoal, aonde eu experimentei a ayahuasca, ou onde eu frequentei, porque eu nunca frequentei lugar nenhum. Já fui em alguns lugares, mas que eu acho que já nem existem mais, porque já faz muito tempo isso, tem mais de 10 anos isso. Mas
O meu enlace com a ayahuasca foi aqui em casa mesmo, né? Já falei que minha mãe recebe lá de uns amigos, quando ela quer, um pessoal que faz ayahuasca lá no Acre, e aí manda pra ela, enfim. Eu me sentindo muito. Ah, então em vários momentos que eu tava fazendo essa consagração de ayahuasca aqui em casa, eu me sentia muito cansada. Muito cansada, mas era um choro, gente. Um choro, uma dor no coração. Eu acho que foi a maior dor no coração que eu já senti na minha vida. Era vazio, sabe? Tudo muito vazio e nada mais fazia sentido. E eu não tinha mais vontade de buscar nada, de fazer nada. Por um lado, uma Fernanda que tá ali, ó, estudando pra caramba, se concentrando e querendo realizações físicas da vida pessoal dela também. Por um outro lado, tinha essa energia em mim. E eu falava, gente, e não é outro, não é vida passada, não é nada. Eu sabia que aquilo era eu. O que é um sentimento bem diferente da Fernanda que eu conheço, me conheço ser. Uma vez que eu me reconheço como alguém que ama a vida, ama ter experiências, ama a alegria. Mas eu tinha esse lado extremamente de contraste, perdão, me embolei aqui, dentro de mim. E aquilo falava, meu Deus, por que isso? O que é isso, né? Mas esse sentimento, mesmo que tão diferente do que eu acho que possuo, é parte minha. Nesses momentos eu sabia que era realmente eu. Então, o que eu falei, não era uma vida passada, não era antepassado, não era nada. Eu sabia que era eu, porque aquela dor, gente, ela vinha real do meu coração. De verdade mesmo. Uma sensação assim, ó, de tipo, eu não aguento mais. Era isso que eu sentia. Nossa, eu tô falando, eu tô lembrando aqui. Uma dor e exatamente essa frase, eu não aguento mais. Eu não conseguia nem respirar mais. E eu tenho me estagnado na vida. Mas esse sentimento, tão diferente do que eu acho que eu possuo, é parte minha. Nesses momentos eu sabia que era realmente eu. E eu tenho me estagnado na vida sim, nas questões profissionais, até mesmo nas questões amorosas, eu atraio, mas não fico muito, não dou muita sequência. Eu comecei a perceber esse tipo de padrão na minha vida. Aqui nas questões do eu físico, né? Nas questões das realizações. Tem uma facilidade de atração absurda, mas eu não mantenho. Engraçado, né? Às vezes tá bom. Gente, eu dou uma desencanada geral, assim, não sei. Mas, enfim, tem a ver com esse processo. No trabalho, não por desistência, muito pelo contrário, porque eu sou uma pessoa autodidata, e eu sou muito autodidata mesmo, e aprendo a fazer tudo que faço muito bem. Tenho um grande alcance para perceber e descobrir meios para fazer as coisas acontecerem. Então, por que eu não progrido com essas habilidades? Eu comecei a me questionar, né? Tô falando aqui trabalho físico. Porque quando começo a ganhar, algo acontece e para tudo. E, gente, eu não tô falando, eu não tenho o que reclamar na minha vida, tá? Minha vida é muito abençoada, eu tenho uma família próspera, graças a Deus tá tudo bem. Mas no meu pessoal, eu já atraí coisas muito grandes para minha vida profissional que paravam. Ou então eu falava, caramba, que pessoa, por que eu fui atrair essas pessoas? Mas era algo que estava dentro de mim. Então, o poder para começar, o poder da atração, eu sei que eu tenho, mas ou atraindo coisas erradas ou coisas que paravam no meio do caminho, por algum motivo besta, não davam certo. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma energia em mim que está sabotando tudo isso, está bloqueando tudo isso. Entendo isso como padrões de autossabotagem e já entendendo que não existem culpados em nossas vidas, eu fui atrás para entender o que seria isso no meu cérebro, dentro de mim. Esses dias, meditando sobre um assunto, onde através de percorrer esse assunto eu reconheci um medo meu, porque a voz me falou, você tá achando que teu problema tá aí, mas não tá, teu problema é medo disso. Um medo que eu nem estava ligado com o assunto em questão, mas que eu achei incrível como o todo me mostrou esse sentimento. No dia seguinte, eu estava mexendo com o tarô também, tá, pessoal? Não sei se eu nunca falei disso, mas eu estudo muito os arcanos do tarô. Uma forma totalmente diferente de tarô, traz adivinhações sim, mas uma forma totalmente diferente de compreensão. Os símbolos reais da cabala, que eu já estudei, a numerologia real, que eu acho que tem tudo a ver também com a nossa manifestação física. Vamos ver se eu vou trazer isso um dia pro canal ou não. Talvez eu traga assim, mas como uma forma diferente de compreensão, tá? Não esses tarozinhos. É bonitinho, mas né, a gente não tem que se basear em nossa vida em adivinhações, e sim naquilo que a gente quer criar. Mas existem as interferências dos 22 arcanos, que são arquétipos, né? Então a gente estudando, e é como se fosse, como na astrologia, às vezes a gente recebe influências, né, do astro.
pensando que tudo isso daqui, o universo, os planetas, os 12 signos que representam as 12 características humanas, os arcanos principais que se apresentam em forma trina, como a trindade, enfim, sabendo que tudo isso daqui é uma grande coisa só, quanto mais ferramenta a gente tiver para autodescoberta das energias que a gente está vibrando, mais a gente vai ter oportunidade de reconhecer crenças e trabalhar. Então, todas as ferramentas que para mim levam a um trabalho sério, a um trabalho realmente ligado à expansão de consciência, para mim são válidas. Vamos ver, se vocês quiserem que eu fale sobre, que eu trago o tarô aqui no canal, escreve aí para mim. Pedi ajuda, medo, daí eu pedi para os arcanos do tarô que esse medo me fosse mostrado novamente. E aí os arcanos do tarô me mostraram realmente aquela questão, de novo na interpretação, porque o tarô é uma conversa que você tem com a carta, é muito maluco. Não é comprar um livrinho e ver, o arcano 12 representa isso, o arcano 22 representa... Não, você tem que conversar com o tarô. Então o bom tarólogo é aquele que tem uma expansão de consciência lá em cima, aquela pessoa que consegue já encontrar muitas respostas com a mente dela, porque daí ela vai pegar aquela carta vai conversar com ela. E esse arcano que eu tirei conversou comigo e me mostrou de novo o mesmo medo que eu vi no exercício no dia anterior. E que esse medo estava envolvendo todas as minhas manifestações. Aí pedi ajuda. Gente, vocês falam que quando eu gosto de dividir minhas experiências com vocês, essa tá dividindo, hein? Olha eu me abrindo aqui. Pedi ajuda pra minha mãe, né? Sempre pra variar. E aí veio a minha irmã também me ajudar. E nos concentramos para tentar entender essa energia e da onde ela vinha. Achávamos que seria algo como uma constelação familiar que iria acontecer. E que se apresentaria para nós. Mas não foi. Conforme elas iam guiando, né? Porque daí a gente senta aqui as três concentradinhas. E aí a gente abre como se fosse um portal de expansão de consciência. E eu não sei explicar porque é um jeito nosso, é um jeito que a gente fez desde sempre. Enfim. E aí a gente só expande, se concentra e deixa as energias que aparecem para nos guiarem. Seja a nossa centelha, às vezes aparecem os seres que trabalham com a gente, consciências muito mais elevadas que a nossa que vêm para ajudar. Conforme elas iam guiando o estado de concentração, eu fui me concentrando e entrando em contato com o sentimento que eu precisava trabalhar. A gente não aprendeu a fazer isso? Entrar em contato com o sentimento, não querer ficar adivinhando. Entre em contato com aquele sentimento e percorre ele, só fica nele, pensando nele, sentindo e conversa com aquele sentimento. Quem é você? Por que você está aqui? O que você quer me mostrar? Aonde você foi criado? Tudo mentalmente. E vai entrando. Comecei a sentir uma dor tão grande no meu peito. Eu sabia que algo grande ia me ser mostrado. Eu sabia que eu estava entrando em contato com algo muito maior do que eu jamais havia experimentado. Mas uma força falava, não olha para cá, não queira ver, você não vai aguentar. Eu tentava entrar em contato, mas ao mesmo tempo eu escutava uma voz que fazia assim, não vem aqui não vem aqui não, que você não vai aguentar ver isso aqui. Aí eu quis ir, né? Um arrependimento enorme começou a doer em meu coração. Essa força era uma esfera esfumaçada de cor verde musgo, meio verde militar. Eu não via uma consciência, eu via só era como se fosse uma nebulosa, era como se fosse uma esfera dessa cor, e ela era meio esfumaçada. Essa esfera falava que ela tinha feito tudo isso. Ela aprendeu a criar seres. Ela falava assim, eu aprendi. E aí mostraram os seres vindo desse núcleo. Ela soube como fazer e criou seres, mas ao mesmo tempo ela não queria criar mais nada. Mas uma névoa maior ainda, preta, obrigava ela a continuar criando. Ela estava cansada, ela se recusava e então ela parou. Ela parou de fazer qualquer coisa, mesmo sabendo fazer tudo. Eu fico até emocionada, gente, porque, juro, foi uma energia muito forte. Ela criava vidas. Daquele núcleo saía bonequinhos, sabe? Que iam viver a vida. E aí, quando ela viu a bagunça que foi criada, ela se arrependeu muito, porque ela sentia a dor que aqueles bonequinhos estavam sentindo. Mas uma força maior, uma névoa maior preta, que também era parte dela, ela estava começando a ficar esverdeada.
Mas a parte preta, que era maior e que fazia parte dela, não queria que ela parasse de criar bonequinho, queria que ela continuasse criando. Como eu interpreto isso? Parte desse grande ego, dessa grande massa preta, começou a desenvolver conhecimento verde. E aí, esse status quo maior aqui não quer a mudança, né? Porque a grande parte de nós ainda não expandiu a consciência para o que nós somos. Então a mudança dá medo, né? A mudança parece que está ligada ao fim. Então isso daqui queria que continuasse igual. Essa parte aqui já não queria mais criar nada nesse estado em que ela percebeu, através da percepção dela, ela percebeu um estado que não foi legal. Arrependimento, culpa, muito, muito, muito arrependimento. E aí ela parou. Ela falou, não vou criar mais nada. Será que sou só eu esse? Será que é só a minha parte de ego disso? Ou, como todos somos uma mente só, o que eu estou falando para vocês aqui é o que pode estar vibrando dentro de vocês também. De cada um que começou a mudança, mas que tem tanta culpa e tanto arrependimento que não está conseguindo andar ainda com a energia. Por que a gente tem que trabalhar tanto o auto-perdão? Nesse momento, eu olhava, vou ler na íntegra, tá? Eu olhava para aqueles seres que ela formou e via o sofrimento deles. Ela se culpava por isso. Por que ela foi fazer aquilo? Por quê? E aí eu via guerras, pessoal, eu via guerras, eu via um tratando o outro mal. Eu via toda essa bagunça que tá aí fora. Durante tanto tempo. Nesse momento eu me fechei mais ainda por uns segundos. Essa comunicação pareceu ter terminado. Por uns segundos essa comunicação pareceu ter terminado. Mas eu não estava bem. A dor ainda estava comigo e eu simplesmente me sentia parada. Eu sabia que se eu não olhasse para isso, eu não iria me movimentar. Eu foquei ainda mais minha concentração nessa energia, nessa consciência e pedi para ela falar comigo. Eu falei para ela que ela poderia confiar em mim. Confie em mim, eu tô aqui, tô do seu lado, eu não tô aqui para te julgar, eu quero ver. Se eu faço parte disso, deixa eu entender. Ela voltou a se expressar e dentro daquela dor ela falava. O que vocês estão vendo é muito maior do que vocês imaginam. Eu sou a alma dela. Presta atenção nessa frase. Eu sou a alma dela. Eu sou sua alma. Aqui a alma sou eu. Olha o que eu escutei. Aqui a alma sou eu. Me deixem aqui. Eu não quero mais manifestações. Eu falei que não queria ela aqui. Agora essa menina vai sofrer, porque ela não vai saber lidar com nada. Quando ela começar, vão vir atrás dela. Porque é isso que acontece aqui. Quando tentamos fazer diferente... Gente, se soubesse a emoção que eu tô segurando aqui... Quando tentamos parar de criar mais seres, eles vêm atrás. Eles destroçam a gente. Eles nos obrigam. Aqui o criar mais seres é criar mais do mesmo, tá? Vamos também interpretar dessa forma. Porque o criar mais seres é assunto para um outro vídeo. Nesse momento, eu lembrei do meu nascimento, que eu quase não vim, né? Eu quase não vinguei. E aí eu tô viva por um milagre, que vocês vão saber, eu escrevo isso num segundo livro que eu tô fazendo também, que vocês vão entender o que foi esse momento do meu nascimento, e depois quando eu entrei em contato com isso, que foi pra mim maravilhoso. Eu entendia que eu tava querendo vir fazer, tô vindo, essa menina aqui, ó, tá vindo aqui fazer, mas essa força tá com medo, vão pegar ela de novo, porque a massa preta maior aqui, ó, não quer mudar. Vai ser mais uma que vai tentar e não vai realizar. Aqui eu já estou me percebendo parte desse todo que faz parte de todos nós, tá? Não sou só eu, Fernanda, não. Por isso que eu estou dividindo isso com vocês, porque eu acho que essa energia, essa parte do ego aqui, ó, nós somos o ego manifestados em pequenas partes, cada ser aqui manifestado forma esse ego, tá? Então, por que eu estou dividindo isso? Porque essa energia tá em vocês também. Tem que ter contato com isso. Respeitando essa dor, eu desabafei, eu continuei observando e eu vi uma esfera onde dentro dessa esfera tinha muito conhecimento. Tinha, por exemplo, todos os arcanos maiores, tinham mapas com caminhos, tinham energias, mas tudo estava preso em uma rede verde que segurava todo esse conhecimento. Essa rede estava prendendo, era como se segurasse isso, e essa força não deixava essa rede se soltar. Novamente eu era a esfera nebulosa verde musgo militar. Eu estava em um salão lindo, mas vazio. Nesse salão, na frente desta esfera, tinham várias Fernandas azuis.
azuis celestes que brilhavam e vinham até essa esfera, mas essa esfera não lhes dava a vitalidade, ela não envolvia essas Fernandas da energia necessária para que ela se manifestasse. A esfera então me disse: eu já falei, não vou fazer mais nada. Não vou dar vitalidade para essas novas versões que vocês estão criando. Eu estou cansada. Nada adianta aqui. Vão seguir o caminho de vocês e me deixem aqui. Existiam várias Fernandas celestes, azul celestes, que brilhavam, cintilavam, vindo em direção a essa esfera. Mas essa esfera falava: não, nem vem. Nem vem que eu não vou deixar manifestar nada. Porque eu vou me machucar de novo. Porque nada adianta. A desistência, a permanecer do jeito que está. Olha contra a força, com que força, pessoal, a gente tem que aprender a lidar. Olha com tamanha... Isso, e nisso vem a autossabotagem, nisso vem a procrastinação, que a gente sabe que é coisa do ego. Mas por quê? Porque tentou o movimento, mas a maioria de nós, a maioria dos seres humanos e dos seres físicos encarnados em vários tantos planetas por aí, a maioria das consciências que estão presentes na manifestação física não estão expandindo o conhecimento sobre si mesma. Então não vai mudar, não vai percorrer a mudança. E aí essa grande névoa preta, ela quer continuar do jeito que está. Então é difícil para aqueles que querem mudar, porque a gente se sente presa ainda nesse cubo de ideias. Mas a gente tem que compreender. Uma vez compreendendo, a facilidade vem assim, ó. Nesse momento, a minha mãe estava com as mãos no meu cardíaco, com a mão aqui, né? E eu senti uma força muito grande, uma energia muito forte, e eu entendi a dor do meu ego. Eu entendi que ele estava sofrendo e, ao mesmo tempo, ele estava tentando me poupar. Na minha pequena manifestação individual, eu via que eu estava fugindo de grandes realizações. Grandes realizações que para mim tem a ver com o que para mim é o mais importante, que é a expansão do meu conhecimento e repassar esse conhecimento. Mas eu entendo também que isso eu vejo como Fernanda, mas eu entendo também que isso está em todos nós. Por que a gente não consegue? A gente tem tanto conhecimento, a gente ama tanto o conhecimento, mas a gente começa a dar 1, 2, 3, no quarto passo a gente já para. A gente já não começa. As coisas começam a acontecer, mas depois param. Porque o ego tá com medo de tanto que apanhou. E ele sabe que foi ele mesmo que criou quem bateu nele mesmo. Por isso que a gente tem que reforçar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Reconhecer que nós somos co-criadores, sim. E buscar cada vez mais pela nossa unificação. Porque aí a gente vai trazer a energia do conhecimento, da sabedoria, do ser que nós somos, para acabar com essa nuvem negra de vez. Através da nossa conscientização aqui, na realidade física manifestada, é que a gente leva a luz a essa consciência. Porque parte do ego está sim arrependido, pessoal. Por quê? Porque eu quis falar no começo que eu não falei. Todos estão sempre buscando pelo amor, inclusive o ego. Mas ele precisa entender que ele já é esse amor. Quando a gente, parte nossa, levar esse conhecimento para ele, através da ressignificação das nossas crenças, entendendo que nós somos esse amor, a gente, de uma forma maior, está aumentando essa energia, essa nuvem negra. Eu entendi que ele, uma parte minha, estava preso na culpa e no arrependimento. Ele estava cansado de ter tentado, cansado de ser perseguido e não vendo mais saída para o que havia sido criado. Ele se culpava. Eu não sei o que minha mãe mostrou para ele, mas ela disse que usou da linguagem do sentimento, porque palavras com um ser de extrema inteligência não seriam suficiente nem útil. Então, de repente, eu o senti ficando mais leve, até que ele me permitiu tirar aquela rede verde do conhecimento que eu carregava para que ele, de fato, viesse a ser expressado. Então, através de um movimento que minha mãe fez aqui, que ela se expressou com um sentimento, ele foi compreendendo, sentindo quem ele realmente era, sentindo que não havia pecado nenhum para pagar, que não tinha mais ataque nenhum para se defender. E aí ele foi soltando, e aí eu fui ficando leve, aquela dor foi sumindo. Eu entendi que o ego é uma das nossas maiores forças, que ele dá vitalidade, a força necessária para a manifestação física. Ele entende que é a alma desse plano, porque o plano da manifestação física, esse plano limitado, foi criado pela consciência que ele é.
a consciência ego que todos nós somos. Ele se vê separado, não que ele renega, mas ele tem medo. Pelo menos o meu estava com medo e não renegando. Eu entendi que eu preciso dessa força dele. Ele precisa andar ao meu lado. Ele precisa querer junto comigo. Então eu estava querendo, eu estava fazendo a minha parte, mas uma parte minha estava com todo esse sentimento de culpa e de arrependimento. Então eu preciso curar essas minhas ideias de culpa e ressentimento. Como? Reafirmando quem eu sou. O trabalho aqui, ó, eu sou parte do todo. O trabalho pessoal. Vem o medo, eu rebato o medo. Não, eu sou parte do todo. Tudo isso que a gente está fazendo, pessoal, o ressignificar as nossas crenças. Meditação Shinsokan, todo dia aqui no canal também, só acessar. Por quê? Porque ela reforça a nossa imagem verdadeira. Ele sabe que não somos inimigos. No fundo, ele me protegia. Ele me chamou de menina. Ele me viu cheia de vontades e sonhos, como uma parte nova dele tentando mais uma vez. Nesse momento, quando minha mãe estava interferindo e fazendo o que os seres de consciência maiores ligavam para fazer, ele entendeu. Ele percebeu que há um novo caminho que pode ser seguido e que dará certo. Ele soltou o medo e se mostrou disposto a estar comigo. Eu senti paz, muita paz e leveza, e sei que esse sentimento será eterno. Essa foi a experiência que eu tive, mas que eu sei que essa energia, ela se apresentou de uma forma individualizada para mim, mas que ela está presente na concepção de todo mundo que está buscando conhecimento. Porque a gente está começando o processo, a gente está começando um trabalho que já deu certo, eu tenho certeza que já deu certo, mas que a gente tem que perceber as influências que a gente recebe para não desistir no meio do caminho. Então, dia a dia, cada minuto, apareceu um medo, apareceu uma ansiedade, volta para se reafirmar, pessoal. Porque senão a gente vai estar desistindo de ser quem nós realmente somos. Isso que a gente está fazendo, isso que me foi mostrado, serve para todo mundo. Porque a gente já saiu da nuvem negra total e está começando a colocar o verde. O verde, para quem estuda, por exemplo, na Cabala, e em várias outras linhas, é o conhecimento, tá levando o conhecimento aqui, ó, da Terra, tá trazendo da tridimensionalidade aqui, ó, tá mudando as concepções, tá mudando a forma de percepção. Uma das identificações da cor verde, tá? Tem várias, eu sei que tem várias. Mas dentro do que eu tô focada aqui nos estudos, para mim, usou-se desse símbolo para que eu entendesse isso. Então, a gente tem que entender que a gente precisa alinhar todas as nossas ideias sobre nós mesmos para que a gente consiga manifestar. A força da vitalidade física vem dessa energia ego, porque foi ela que criou esse estado dual, esse estado de materialização física. Então, quando a gente ressignifica as nossas ideias com amor, andando junto com todos os nossos aspectos, a gente faz com que essa energia vital trabalhe a nosso favor. Tá com tristeza no coração? Olha para essa tristeza. Tá com medo? Olha para esse medo. Porque às vezes você acha que você tem medo de uma questão, mas o medo, ele é tão grande que ele tá pegando tudo na nossa vida. E às vezes está ligado com uma coisa que não tem nada a ver. Mas sempre vai ser fruto da imagem errada que a gente criou de nós mesmos. A gente não tem que mais se culpar por nada. O que foi. Não existiu, em planos maiores nem existiu, pessoal, mas nós estamos nos percebendo aqui. Então, para nós, nesse momento do aqui e agora, isso tudo aqui é real. Então, a gente tem que trabalhar o auto-perdão, se livrar da culpa. O primeiro trabalho, começar a entender quem nós realmente somos, seres do todo, parte do todo, se realizando em manifestações individuais. Não ter medo da mudança, não parar, persistir na mudança, porque aí essa nossa energia vai movimentar o ego, vai levar sabedoria e conhecimento para essa nuvem negra, para esse ego, para que a gente se unifique com essa energia, ressignifique essa energia de uma forma que ela vai nos trazer mais conhecimento, porque ela é uma ideia, então a gente tem que ressignificar, e quando a gente ressignifica uma crença errada, ela volta para nós, em que a gente aprende? Ela volta para nós com vitalidade, com poder de manifestação. Então,
Vamos continuar o trabalho de ressignificar as nossas crenças, porque isso é ressignificar o nosso ego. Isso é transformar o nosso ego em uma força altamente de potencialidades de manifestação. Isso é alinhar as nossas ideias, isso é levar o que está aqui escuro para a claridade, para que a gente se unifique com o todo de uma vez por todas e ressignifique de uma vez por todas as ideias erradas que a gente criou de nós mesmos, que se chama ego. O conjunto de todas essas ideias é o que vem a ser o nosso ego, que criou toda essa dualidade. Entendendo isso, a gente vai perceber que se não estamos manifestando como queremos, se não estamos nos sentindo como nós realmente deveríamos nos sentir, com gratidão e alegria pela vida, é porque a gente está vibrando mais nessa energia. Então vamos dar amor para essa energia. E o que é dar amor para essa energia? É dar amor para nós mesmos. É ressignificar as ideias erradas que a gente tem da gente mesmo. Levar clareza a tudo isso e de mãos dadas a gente caminhar para a nossa unificação. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu dividi com vocês e vamos continuar juntos o nosso trabalho. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.